Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Irmãos, há um antigo ditado que diz que o mundo não dá voltas, mas capota. Esse ditado pode ser muito bem visto e expresso na vida de Saulo de Tarso, ou melhor, Paulo, um instrumento ungido pelo Senhor. Eu peço que os irmãos abram comigo brevemente em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. E havia ainda mais um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que te invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornastes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão. Então, levantando-se, foi batizado. Somente até aqui, irmãos. Saulo de Tarso. Irmãos, Saulo, uma vez disse que ele era fariseu, filho de fariseu. Paulo, durante toda a sua vida, teve um estudo profundo e um conhecimento abrangente de toda a lei do Senhor e até de uma retórica e uma habilidade quase que infalível. Ele treinou com os melhores doutores da lei, teve acesso a uma boa educação e, portanto, ele era um doutor da lei. Alguém ao qual, se você o quisesse confrontar, teria que ter boas palavras para poder, ou menos, ter um debate adequado com ele. Ou seja, Paulo não estava em situação de ignorância. Ele era conhecedor. Porém, há um defeito nesse conhecedor. Pois assim como os fariseus de seu tempo, Paulo não conseguiu interpretar corretamente tudo o que vinha acerca do Messias. Para ele, o Messias ainda viria e não era Jesus. Portanto, ao ver este povo que se proclamava santos, pecadores e prostitutas, que haviam dito que foram perdoadas pelo Messias, ele não pôde acreditar nisso. Porque para ele, só quem tinha poder de perdão era Deus. Por isso, em determinado momento, Jesus fala: o que é mais fácil dizer a este homem? Levantar-se e ande? Ou seus pecados estão perdoados? Jesus demonstrou naquele momento que ele tinha poder para perdoar pecados. Mas como Paulo e os outros fariseus não determinaram Jesus como Messias, e nem sabiam que o Messias seria, pois, Filho de Deus, eles não viram nos santos de Israel, em todos os crentes daquela época, apóstolos, nada além de blasfemadores da palavra do Senhor. E Paulo, naquele momento em que viu o nome santo do seu Senhor sendo difamado,
decidiu em momento de raiva caçar cada um por todas as cidades de Jerusalém a Damasco, cada um destes que se diziam cristãos. E não foi sem demora que ele ganhou fama de matar, encarcerar e por fim a muitas vidas desses amados cristãos. Como nós podemos ver, a cegueira de Paulo não começa quando Jesus se encontra com ele, mas muito antes, pois ele já estava cego do espírito. Ele estava deixando apenas a sua própria razão e noção do que considerava certo guiá-lo, o que impediu que o amor de Deus entrasse e operasse dentro do coração dele. Agora, quando ele ficou cego, pela primeira vez na vida dele, ele pôde ver com os olhos do Espírito. E ele viu o quão mal ele tinha feito, pois o seu próprio Senhor veio para mostrar tudo o que ele tinha feito de errado. Neste momento de repreensão, Paulo estava desolado e ele queria de todas as formas consertar o que havia feito de errado. E quando Ananias chegou e curou a visão dele, ele ficou renovado. E como o Senhor disse, pois ele é um vaso escolhido por mim. Quem aqui não lembra de Jeremias e a profecia do vaso do oleiro? Paulo, ele foi escolhido como instrumento do Senhor, exatamente para mostrar que todos podem ser salvos, inclusive ele. Irmãos, sabe por que Saulo passou a ser chamado de Paulo? Ao contrário do que normalmente se crê, de que foi neste momento que ele decidiu mudar o nome, na verdade, irmãos, isso fez parte da missão dele. Paulo, ele era considerado praticamente o apóstolo dos gentios, pois enquanto a maioria dos outros apóstolos se situava mais na região da Judeia, Paulo foi para os gentios, foi para os gregos, para os fenícios, andou por muitos lugares para poder trazer salvação a estes. E para se adequar no meio onde ele estava entrando, ele decidiu usar o nome grego, que seria a versão de Saulo no grego, Paulo. Ou seja, a vida de Paulo foi dedicada à obra do Senhor. Quando ele foi batizado, o batismo simbolizava exatamente o que Jesus passou. Ele mergulhou em águas quando Jesus foi abaixado da cruz. E quando ele ressurge, ele é um homem novo. É por difícil entender toda a complexidade da missão de Paulo e do que aconteceu na vida dele. Mas o mais fácil que tem é mostrar o poder do arrependimento e do amor do Senhor. Ananias havia desistido de Paulo, pois para ele, aqueles que já estavam salvos eram o suficiente. E ele não queria ajudar Paulo, pois ele sabia tudo o que Paulo tinha feito de errado. Mas Deus viu em Paulo algo além do que o presente. E nós temos que entender isso dentro de nós, irmãos. Deus, ele tem conhecimento inexplicável de muitas coisas que podem ocorrer na sua vida. Às vezes você reclama de um inimigo seu ser engrandecido, porém dê glória, pois pode ser para a obra do Senhor que ele é elevado. Nós, irmãos, como cristãos, temos que obedecer todos os mandamentos do Senhor.
tudo o que ele nos ensinou e colocar em prática, pois esse é o verdadeiro exercício de nossa fé, pois se realiza através de nossa vida um espelho para que todos os outros possam ver os milagres do Senhor. Agora, também temos que ter amor para fazer as obras do Senhor. Então, irmãos, agradeço a oportunidade de você poder estar aqui e até a próxima vez. Amém.